6 princípios de William Blake, que mostram a fusão entre arte e misticismo. William Blake, um dos maiores poetas e artistas da história, sempre foi um defensor da fusão entre arte e espiritualidade. Seus princípios, embora inovadores para sua época, continuam a influenciar profundamente as artes e o misticismo contemporâneo. Blake acreditava que a arte não deveria ser apenas uma expressão estética, mas uma poderosa ferramenta para o despertar da consciência humana. Ele defendia uma arte que transcendesse a realidade material, tocando as profundezas do espírito humano. A fusão de misticismo e arte em sua obra está diretamente ligada à busca pela verdade divina e à conexão com o além. Nesse vídeo, vamos explorar os 6 princípios fundamentais de Blake, que mostram como ele une essas duas esferas aparentemente distintas, mas intimamente conectadas. O primeiro princípio de William Blake é o de que a arte é uma expressão divina. Para ele, a verdadeira arte vem de uma fonte espiritual profunda, sendo mais do que apenas uma habilidade técnica. A arte, segundo Blake, deve refletir a natureza divina do ser humano e o potencial espiritual que todos carregam dentro de si. Ele acreditava que a criatividade é uma manifestação do espírito, e ao criar, o artista não só expressa seu próprio ser, mas se conecta com o divino. Através de sua arte, Blake buscava transmitir uma realidade superior, aquela que transcende o mundo físico e nos leva à contemplação de algo maior. Em seu segundo princípio, Blake propõe que a visão mística é essencial para compreender a verdadeira arte. Ele acreditava que apenas por meio da percepção espiritual, capaz de ir além das limitações da visão física, seria possível acessar as verdades mais profundas da existência. Blake era um visionário, e suas obras são marcadas por imagens poderosas e simbólicas que visam desafiar o observador a ver além da superfície. Ele via a arte como uma forma de abrir portas para mundos invisíveis e realidades que escapam à percepção comum, uma visão que dialoga diretamente com o misticismo e a busca pelo transcendente. O terceiro princípio de Blake fala sobre a importância do simbolismo na arte. Blake utilizava símbolos complexos em suas obras, pois acreditava que o simbolismo era uma chave para entender as verdades espirituais. Para ele, os símbolos não eram apenas representações artísticas, mas meios de transmitir mensagens que ultrapassam o entendimento lógico e racional. Cada imagem, cada figura em suas obras tinha um propósito mais profundo, conectando o observador com um conhecimento oculto. O simbolismo de Blake não era meramente decorativo, mas uma linguagem mística que falava diretamente à alma, provocando uma reflexão espiritual e filosófica. No quarto princípio, Blake destaca a importância da imaginação como meio de alcançar a verdade espiritual. Para ele, a imaginação não era um mero devaneio, mas a faculdade que nos conecta com o mundo espiritual. Através da imaginação, o ser humano é capaz de acessar realidades além do físico e assim perceber as verdades que estão ocultas aos olhos comuns. Blake via a imaginação como uma ponte entre o material e o espiritual, permitindo que o artista e o observador se conectassem com o divino e experimentassem uma realidade mais profunda e significativa. O quinto princípio de Blake é a ideia de que a arte tem o poder de transformar o indivíduo. Ele acreditava que a verdadeira arte não apenas refletia a realidade, mas tinha o poder de mudar a consciência do ser humano. Para Blake, a arte era um veículo de transformação espiritual, capaz de abrir a mente e o coração do observador para novas percepções. Ao se conectar com a arte verdadeira, o indivíduo seria levado a uma experiência transcendental, que poderia transformar sua visão de si mesmo e do mundo ao seu redor. A arte de Blake não apenas refletia a realidade, mas ajudava a criar uma nova forma de ver e viver. Finalmente, o sexto princípio de Blake é o conceito de união entre o material e o espiritual. Para Blake, não havia uma separação real entre esses dois mundos. Ambos eram partes de uma mesma totalidade. Ele via a arte como uma maneira de integrar o material e o espiritual, permitindo que o observador acessasse as verdades do além enquanto permanecia no mundo físico.
Blake acreditava que, ao criar e contemplar arte, o ser humano poderia alcançar uma harmonia entre essas duas esferas, transcendendo os limites do corpo e da matéria para experimentar a unidade com o divino. Em sua visão, a arte não era apenas uma expressão do mundo material, mas um caminho para a realização espiritual. Ao final do vídeo, após essa reflexão profunda sobre William Blake e sua visão transformadora, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Se você ficou tocado por essas ideias, se quer mergulhar mais fundo no misticismo, na arte e na espiritualidade, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Temos muitos outros vídeos que vão expandir sua percepção e desafiar sua visão do mundo. Não perca, porque o caminho do autoconhecimento e da descoberta está apenas começando. Comente abaixo o que você achou desse conteúdo e compartilhe suas reflexões. Adoramos saber o que você pensa. Vamos juntos nessa caminhada de despertar espiritual.